pessoal, esse aqui é um exercício que ele parece ser complicado, porque ele tem um enunciado até meio extenso, um monte de letra e tal, mas a ideia por trás é simples. Você vai ter que saber calcular a porcentagem e também volume de um prisma reto, né? Reto retângulo, né? E a gente vai relembrar isso agora, né? A gente já fez isso em exercícios anteriores, mas se você não lembra, se eu quiser calcular aumento, gente, por exemplo, aumentou o volume, né? Vamos escrever assim, aumentar o peso do professor, vamos escrever assim, do professor em 12%. O que significa isso, gente? Vamos supor que eu peso 90 quilos, né? 90 quilos. Se eu quiser aumentar o meu peso em 12%, que peso que vai gerar? Você vai pegar o 90, né? Eu vou manter o meu peso, então vou multiplicar por 1, mas eu quero aumentar mais 12%, então é 1,12. Né? Lembra que 0,12 é 12%? Mas eu quero o meu peso, que é 100%, então é 1. Mais 12, 1,12. Então, você faz esse cálculo, você vai saber quanto que o peso aumentou. Ó, 90 vezes 1,12, né? Vai ficar 18 aqui. Aqui 10 vai 1, 9 vezes 1, 9. Ó, 0, 8001. Anda duas casas, ó, 100 quilos, né, e 800 gramas, né? 100,8, 100 quilos, 800 gramas. Isso seria aumentar 12% de um peso. Aumentar, vamos supor que você quer aumentar, você tem um número, sei lá, 34 e você quer aumentar 17% dele. Você vai fazer o quê? 34 vezes 1,17. Né? Seria uma maneira. A outra maneira, gente, é você calcular 17% e somar. Também dá certo. Ó. Se você quisesse calcular isso aqui, ó, você calcularia 12%, né, de 90. Você poderia fazer isso. Você vai fazer o quê? 0,12 vezes 90. Você vai achar o valor que vai ser 10,8. Aí você achou 10,8, aí você soma com o peso original. Então 90 mais 10,8 vai dar 100,8, também é outra maneira. Então tem essas duas maneiras. Então essa é a revisão, né? Bem rápida mesmo. Outra coisa que precisa saber é calcular volume de prisma. A gente já fez isso, né, gente? Volume de prisma. Se você tem aqui, por exemplo, né, em metros, vamos supor que é metros, você tem aqui 3, 2 e 5, como que eu calculo o volume disso em metros? É só multiplicar todas as largura, comprimento e altura. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 5, 2 vezes 3, 6, 5 vezes 6, 30 metros cúbicos. Então, isso que é calcular volume de prisma, né? Isso aqui, de maneira bem simples, né, gente? Agora, vamos tentar fazer o exercício, tá? Esse aqui pode ir pausando aí para você ver todo o enunciado. Certo? Então, vamos fazer esse exercício aí. Ó, um processo de aeração, e esse que é um problema. O problema assim, né, gente? O Enem geralmente são enunciados maiores, então é só pensar com calma, tal, não desesperar, que a maioria dos exercícios não são difíceis, tá? Um processo de aeração, que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. Ó. Vai passar aqui e aumentar o volume do líquido que estava aqui em 15%. Porque colocou ar, ele expande, o volume dele aumenta. Em seguida, pelo aerador A2, ó, aqui que é o aerador A1, né, que é o A2, que aumenta mais 10%. E no final, pega esse líquido que aumentou de volume e armazena nesse tanque T2, né, de acordo com essa figura. Ó, os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, é um prisma reto-retângulo. Sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L, né? Então imagina aqui, ó, comprimento C, largura L, ele não fala o número, né? E não vai precisar, gente, vocês vão ver. E a base do T2 tem comprimento C sobre 2, ó, então aqui seria C sobre 2, e largura 2L. Né, tá aí. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de um líquido, que já saiu T1, denotada por X. Esse é o T1, gente, ele falou que é a altura, então a gente vai chamar de X. Beleza? E a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y. Então, a altura desse prisma é Y. Então, a equação que relaciona as medidas da altura Y e X é dada por
Gente, ó, primeiro, como que fica o volume? Ó, o volume desse é esse aqui aumentado, né? Porque ele vai passar aqui na bomba, no transformador ali, tanque T1 e T2. Aliás, vai passar no aerador A1, aerador A2 e vai aumentar. Então, a gente vai ter que Y vezes 2L vezes C sobre 2, ó. Então, o que está aqui é igual este aqui, ó, que é o quê? O volume disso, que é L vezes C vezes X, vezes o processo de aumentar, gente. Aumentou primeiro 10%, primeiro 15%. Então, quando aumentou 15%, multiplicou por 1,15. Depois aumentou por 10%, multiplicou por 1,10. Cuidado, porque não é para multiplicar por 1,25, gente. Não é para somar os dois, então vai dar errado. Primeiro você aumenta 15, depois você aumenta 10. Tá aí, ó. Agora é só fazer essa conta. Ó, gente, 2 dividido por 2, corta, corta. Ó, L multiplicando de um lado e do outro, corta, corta. Porque eu posso passar o L dividindo e ele some. C de um lado, C do outro, corta. Vai ficar Y igual X vezes 1,15 vezes 1,10. Multiplicando isso, gente, você vai chegar vai chegar em x vezes 1,265, tá? Só fazer essa conta. 1,15 vezes 1,10. Ou seja, posso, ordem dos fatores não altera o produto, y é igual a 1,265x. Pronto. Letra A. Beleza? Parece difícil, mas não é um exercício complicado desde que você interprete certinho. Tá bom? Até a próxima.